Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de quem planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques dessa quinta-feira. Comissão Especial da Câmara aprova texto base da reforma da Previdência. E agora os deputados votam os destaques. Argentina e Brasil querem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. E outros destaques do dia de hoje inclui aqui a votação de uma proposta de orçamento para o agronegócio, os destaques aqui com relação à reforma da Previdência e outras iniciativas aqui do Congresso, a posição da Frente Parlamentar da Agropecuária em relação a um pedido do presidente Jair Bolsonaro de tentar ajudar aqui para a reinclusão da proposta de uma transição mais suave para militares, para as polícias militares. Tudo aqui você vai acompanhar aqui no nosso Consultor Terra Viva desta quinta-feira. Uma quinta-feira, que é bom lembrar, foi feriado nos Estados Unidos. É ainda, né? O dia não terminou. Feriado do Dia de Independência, o principal feriado americano. E aí não funcionaram as bolsas de Chicago nem de Nova York. O que a gente vai rememorar agora é como é que fechou o mercado no dia de ontem, que está valendo os preços para hoje. A gente vai ver daqui a pouco também os preços dos mercados físicos aqui no interior do Brasil, embora prejudicados aqui nas negociações pelo feriado americano, mas houve alguns negócios e os preços mudaram de direção em alguns casos. Indicadores dos mercados financeiros. Aqui no Brasil, que não é feriado, aqui dólar operou com queda nesta quinta-feira, queda de 0,7%, R$ 3,80 foi a cotação da moeda americana no fechamento do dia. O mercado chegou a operar abaixo de 3,80 aqui, que fazia tempo que não acontecia, 3,79. Bovespa operando com alta, 1,6% a 103.636 pontos. Alta na Bolsa, queda do dólar, significa que confiança do mercado aqui, especialmente no acompanhamento da reforma da Previdência. O pessoal acha que a coisa está começando a andar, embora ainda um tanto desidratada a proposta de reforma, mas o mercado vendo as coisas acontecerem e isso acabou influenciando positivamente o comportamento dos agentes, dos investidores, nesta quinta-feira. O resultado foi esse aqui, representado por essa queda expressiva, até do dólar aqui de 0,7%, R$ 3,80, e a Bovespa aqui disparando aqui 1,6% a 103 mil pontos. Lá fora, feriados nos Estados Unidos, não funcionou nem Bolsa de Chicago, nem Bolsa de Nova York. Petróleo na Bolsa de Londres, operando com queda de 1 ponto percentual, petróleo tipo Brent. E o café, mercado de Londres aqui, acompanhou Nova York ontem, fechou em alta, uma alta expressiva até de 1,3%. Assim como ontem na Bolsa de Nova York, o café aqui subindo em função de previsão de geadas aqui para o centro-sul do país, podendo atingir eventualmente regiões cafeeiras, aqui particularmente no Paraná. Ontem é bom lembrar os preços, os destaques do dia no mercado de commodities internacionais, as bolsas americanas. O destaque, um deles foi o milho. O milho deu uma disparada, onde subiu mais de 4% na Bolsa de Chicago, refletindo aqui as más condições das lavouras americanas. Ou seja, além daquela questão da redução do plantio, os produtores americanos não conseguindo plantar toda a área prevista, toda a área planejada, se previa um aumento na área de plantio, a tendência agora é possivelmente de uma queda em relação ao ano passado. A situação agora é a complicação com relação à produtividade e também à qualidade das lavouras. Não está nada bom, o clima não ajudou, foram praticamente 3 meses aqui de chuvas intensas, muita umidade aqui, então as lavouras, mesmo as lavouras semeadas, não estão boas. Pouco mais de 50% delas apresentam condições que podem ser consideradas boas a ótimas, segundo o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado nesta segunda-feira. E isso, claro, se refletiu muito diretamente na Bolsa de Chicago no dia de ontem, com essa disparada aqui dos preços do milho em mais de 4%. Hoje não teve pregão na Bolsa, então a gente não sabe como é que vai se comportar o mercado a partir da manhã. Possivelmente vai ser um meio feriado também, com pouco movimento de negócios na Bolsa de Chicago e assim como na Bolsa de Nova York. Falando em Nova York, outro destaque do dia de ontem foi o café. O café disparou na Bolsa de Nova York, café arábica especificamente, em função de previsão de geadas aqui no Brasil. E isso se refletiu hoje também nesse comportamento, como eu citei aqui, da Bolsa de Londres, no café do tipo Robusta, que subiu, acompanha Nova York, acompanhou também as preocupações com
as geadas aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver uma matéria sobre geadas, elas já chegaram efetivamente, tem previsão até de neve para amanhã no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, tanto o clima realmente bastante dramático, digamos assim, no fim de semana aqui para aquelas lavouras mais sensíveis. Há clima muito frio, é o caso do café nesse momento. Há algumas regiões produtoras de trigo, trigo depende do estágio de desenvolvimento das lavouras. Em alguns casos a geada é até boa para trigo, em outras não. Lavouras que estão em estágio mais avançado, já que a geada começa a preocupar. E também para hortaliças em geral e outras culturas de inverno também, que inclui cevada, aveia e outras que são produzidas especialmente no sul do país. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada no mercado físico. Não tivemos bolsas hoje, mas pelo menos os mercados no interior do país, em alguns casos, funcionaram. Vamos lá para Brasília. Olha, sem acordo com as lideranças partidárias, a criação de regras de aposentadoria especial para policiais foi rejeitada na comissão que analisa a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro bem que pediu aí um certo bom senso aos parlamentares quando o tema for discutido no plenário da Câmara, mas por enquanto não teve sucesso aqui nos seus pedidos. Jair Bolsonaro aparentava tranquilidade no dia D da reforma da Previdência na comissão especial. 3 horas antes do início da discussão na Câmara, recebeu a bancada do agronegócio para um café da manhã e abordou o tema. O presidente fez um apelo para que os parlamentares presentes ajudassem o governo a abrandar as regras de aposentadoria dos policiais. A proposta enviada pelo governo em fevereiro e mantida no parecer do relator prevê idade mínima de 55 anos para agentes de segurança homens e mulheres. As categorias querem se equiparar em parte às regras previstas para os militares das Forças Armadas. Mas sem acordo, as mudanças só deverão ser analisadas no plenário. Se fala em restabelecer privilégios, não é verdade. E eu apelo aos senhores, nessa questão específica, vamos atender, que seja em parte porque os policiais militares são mais do que os nossos aliados. São aqueles que dão as suas vidas por nós, todos brasileiros. O mesmo no tocante à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Tem algum equívoco que nós, o governo, erramos. E dá para resolver essa questão através do bom senso de todos os senhores. Depois do café da manhã, Bolsonaro participou da posse do novo articulador político do Planalto. Mas o general Luiz Eduardo Ramos já avisou que só deverá assumir a função de fato quando a reforma da Previdência chegar ao Senado. As negociações com os deputados continuam a cargo do ministro da Casa Civil. À tarde, Bolsonaro passou a acompanhar a situação na Câmara. Foi informado por aliados no instante em que a proposta foi aprovada e comentou que é um resultado histórico para o Brasil. O presidente pediu aos aliados que não se desmobilizem para a próxima etapa, bem mais difícil, os 2 turnos no plenário da Casa. Vários ministros ficaram à disposição dos deputados ao longo do dia para tirar dúvidas sobre o projeto. O da Economia participava em São Paulo da abertura do evento Expert 2019, organizado pela XP Investimentos, quando foi informado sobre o avanço do projeto na comissão especial. Paulo Guedes, que em outros tempos chegou a criticar os deputados por alterações na proposta da equipe econômica, fez questão de enaltecer o trabalho do Congresso. Estamos tendo apoio, apesar de tudo que se diz por aí, a grande verdade é que o presidente da comissão especial, o relator, o presidente da Câmara de Deputados e, finalmente, eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. Eu acho que semana que vem isso vai ao Congresso e eu confio no Congresso brasileiro. Falando nisso, foi aprovado efetivamente hoje na Comissão Especial da Câmara o texto base da reforma da Previdência, que prevê uma economia de quase R$1 trilhão em 10 anos. Mas para chegar a esse valor, o parecer não se limitou apenas a cortes. Mais de 20% do ganho final vai sair do seu bolso, com um aumento de impostos. Não foram R$1 trilhão e 200 bilhões de reais como queria o governo. O parecer do relator, aprovado nesta quinta-feira na comissão especial, por 36 votos a 13, vai gerar uma economia de cerca de 950 bilhões de reais em 10 anos. Se somado ao valor poupado com o combate a fraudes no INSS, o ganho pode alcançar 1 trilhão e 100 bilhões de reais. O placar, de mais de 2/3 dos votos, é resultado da articulação de pequenos e médios partidos que formam o Centrão,
e que juntos têm mais de 200 deputados na Câmara. Venceram essa primeira batalha, principalmente os servidores públicos e os próprios políticos. Quem entrou na atividade até 2003 poderá se aposentar com salários de até R$30 mil. Já para os trabalhadores da iniciativa privada, o teto não chega a 6 mil. Ainda há essa desigualdade e a gente entende também que não dá, nesse momento, para agradar ou fazer a reforma dos sonhos do brasileiro. Mas alguma coisa tinha que ser feita, né? O sistema previdenciário brasileiro é deficitário, gasta bem mais do que arrecada. No ano passado, o rombo atingiu quase 300 bilhões de reais. De um orçamento total de pouco mais de R$1 trilhão para este ano, a Previdência vai consumir 53%, 3 vezes mais do que os gastos com saúde, educação e segurança. Mas a reforma não se concentrou apenas em cortes. Mais de 20% da economia prevista virão do aumento de alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e da taxação de exportações de produtos do agronegócio. Então ele abre uma porta para que o Brasil exporte impostos e, quando faz um acordo com a União Europeia, tira a competitividade da produção brasileira. O líder do Partido Novo também é contra a taxação. Infelizmente, nós não temos votos suficientes para derrubar essas taxações incluídas agora, mas nós vamos trabalhar numa reforma tributária, que é o próximo passo. Esse especialista em macroeconomia da Universidade de Brasília também criticou a tributação usada para combater o déficit da Previdência. A reforma que imaginava-se que ia ser concentrada em corte de gastos, ela acabou desvirtuando, né, trazendo uma parcela significativa, 20%, em elevação de impostos, tanto dos bancos como a questão de taxar a exportação de commodities, que é muito polêmica. O relator justificou o parecer. Nós temos convicção que propusemos a todos aqui um substitutivo muito melhor do que a PEC que entrou aqui. E a estrutura de uma previdência que faça justiça social, fiscal. Agora o relatório terá de ser aprovado aqui no plenário. A intenção do presidente da Câmara é convocar a votação em primeiro turno já para a semana que vem. A proposta precisa de ao menos 308 votos entre os 513 deputados, em 2 turnos, para só então seguir para o Senado. Conforme o desenho final, o assunto não terá sido encerrado desta vez. Ela não resolve os problemas brasileiros, ela não resolve nem mesmo o problema da Previdência. É muito provável que a gente volte a discutir reformas, não por conta de 200 bilhões a mais ou a menos, porque a reforma da Previdência está num contexto de transformação de sociedade que a gente ainda não entendeu o tamanho do que está acontecendo com essa mudança do mundo. E vamos agora ver algumas imagens ao vivo lá da Câmara dos Deputados, onde acontece agora a votação dos destaques, que são aqueles pedidos de alteração no texto base da reforma da Previdência que foi proposto e aprovado hoje. Vamos dar uma olhada? Nenhum a mais emprego neste país possa agora, se conciliando com a reforma da Previdência, impedir que esse trabalhador tenha o direito sequer à aposentadoria. Muito obrigada. Com a palavra o relator. A pretensão do destaque é suprimir um trecho do nosso substitutivo. Portanto, nós queremos manter... Vai longe ainda e a votação final vai ficar realmente para a semana que vem. E o presidente da Argentina, Maurício Macri, informou que discute com o Brasil um acordo de livre comércio agora com os Estados Unidos. A informação foi divulgada por jornais argentinos. O Mercosul, que está com a Venezuela é no norte, a gente chama isso de Mercosul, isso é uma aliança política, isso é uma gaiola política, isso é uma prisão cognitiva, isso não é uma organização econômica interessante para nós. Então, logo que nós entramos, conversando com os argentinos, falamos, olha, nós não vamos ficar em torno de uma ideologia obsoleta. Ou o Mercosul tem um novo eixo, nós queremos estar juntos, numa proposta de modernização econômica e integração competitiva na economia global. O maior mecanismo de erradicação da miséria, a maior ferramenta que a espécie humana encontrou para gerar riqueza, é justamente a economia de mercado. É a integração, divisão do trabalho, integração dos mercados, e a globalização já aconteceu em várias etapas. Então, o primeiro passo nosso foi chegar para o Mercosul e dizer, olha, ou nós vamos para cima, nos integrar, primeiro passo, União Europeia,
Primeiro passo, OECD, quer dizer, vamos dar um passo em direção às cadeias globais. E vamos falar para os americanos, ó, nos ajuda a entrar no OECD, porque os chineses estão querendo namorar. E a mesma coisa para os europeus, olha, ou nós vamos casar com o americano ou com vocês, quem é que vai abrir primeiro aí o movimento? Porque nós vamos abrir a economia brasileira. Quem nos ajuda a fazer a integração mais rápido? O Trump disse que vai nos ajudar e já recomendou o Brasil para a OECD, e ao mesmo tempo a Europa fez o primeiro movimento, fazendo a integração conosco na União Europeia. Então também ao final de 6 meses, esse movimento foi feito, está assegurada a abertura gradual da economia brasileira. O presidente da Argentina, como eu dizia aqui, isso foi comentado agora pelo ministro Paulo Guedes, ele está bem entusiasmado, diz que está conversando com o presidente Jair Bolsonaro aqui, no sentido de avançar um acordo comercial, pegando essa carona aqui no acordo Mercosul-União Europeia, também com outros países, inclusive os Estados Unidos, né? E o presidente Jair Bolsonaro disse que até já havia conversado sobre isso com o presidente Donald Trump nessa reunião do G20 que aconteceu lá no Japão no final da semana passada. E inclui outros países aqui, inclui China, inclui o Canadá, inclui Coreia do Sul, inclui países da EFTA, a Associação de Livre Comércio lá da União Europeia, que não faz parte da União Europeia como bloco comercial, que são os países menores, da Suíça, a Noruega, tem o Liechtenstein também, e Luxemburgo, ou seja, são países que não fazem parte da União Europeia, a Islândia, perdão, Luxemburgo faz parte sim, e a Islândia, são 4 países que formam associações separadas, então havia interesse em fechar um acordo com esses países, além daquele já fechado com a União Europeia. A ideia é boa, parece até melhor do que a encomenda, só que no caso específico dos Estados Unidos, existe um pé atrás aqui, que talvez não seja muito interessante no primeiro momento, pelo menos enquanto o Donald Trump estiver lá com a sua política super protecionista, impondo sanções, impondo tarifas contra países que não têm um equilíbrio no relacionamento com os Estados Unidos. Já brigou com os próprios vizinhos lá, que fazem parte do acordo do NAFTA, o Canadá e o México, esses países foram obrigados a revisar a sua participação no NAFTA lá, isso em favor dos Estados Unidos, praticamente tudo em favor de Donald Trump, puxando sempre a brasa para os Estados Unidos, e agora está brigando com a China, né? Uma guerra comercial aí que, na verdade, está prejudicando toda a economia mundial, porque ela está se arrastando aqui, não tem um desfecho, e significa imposição de tarifas pesadas contra um país importante, como é o caso da China, em favor sempre dos Estados Unidos. Então, há quem diga que essa ideia aqui de um acordo comercial, incluindo os Estados Unidos, pode não ser muito boa, pelo menos no momento. E com um detalhe importante, ou seja, tem a questão dos produtos agrícolas, extremamente sensíveis aqui no caso dos Estados Unidos. Lembrando que é diferente da União Europeia. A União Europeia é o nosso grande cliente, a China é o nosso grande cliente. Os Estados Unidos são nossos concorrentes aqui, tanto do Brasil quanto da Argentina. E isso inclui produtos importantes do nosso agronegócio, como é o caso da soja, é o caso do milho, trigo em parte também, principalmente no caso da Argentina, o algodão, ou seja, são várias carnes, né? São vários produtos aqui nos quais os Estados Unidos são nossos principais concorrentes no mercado internacional. E se acha aqui no Brasil que um acordo de livre comércio, livre circulação de mercadorias entre Estados Unidos e Mercosul, num momento como esse agora, de superprotecionismo nos Estados Unidos, certamente vai acabar sendo prejudicial aqui para o Brasil e a Argentina e os países que fazem parte do Mercosul. Então não seria o momento agora, e o momento seria sim priorizar, porque a ideia é boa, de abrir a economia, os países aqui que são nossos clientes, como citados aqui, Coreia do Sul, por exemplo, outros países lá da Europa, a própria China principalmente, né? E num segundo momento, talvez os Estados Unidos, depois fica um pouco mais amainada essa política protecionista de Donald Trump. Então, isso é uma observação que se faz aqui, porque existe esse pé atrás aqui, numa proposta desse sentido, nesse momento, pelo menos. Muito bem, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, a gente volta em seguida com mais informações aqui no Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. Estamos de volta com o Consultor Terra Viva. Como já era previsto e esperado, a quinta-feira foi gelada em boa parte do Brasil, pelo menos do sul. Os estados dessa região certamente foram os mais atingidos. No Rio Grande do Sul, logo nas primeiras horas do dia, os termômetros marcavam temperaturas negativas. Em São José dos Ausentes, por exemplo, uma camada branca de névoa cobriu o pasto. Na imagem, é difícil enxergar o gado. O frio também chegou intenso no oeste e na Serra Catarinense. Em São Joaquim, teve gente que até se atreveu a fazer um boneco de neve com gelo no chão.
motivo de alegria para os turistas, mas de preocupação para muitos produtores. As baixas temperaturas prejudicam o cultivo de hortaliças e grãos, principalmente o trigo e o café. O Instituto Agronômico do Paraná emitiu um alerta aos produtores de café do estado para risco de geada no fim de semana. O IAPAR recomenda que para os plantios novos de café, com até 6 meses de campo, é necessário enterrar as mudas. Viveiros devem ser protegidos com várias camadas cobertas de plástico ou aquecimento, com a opção de adotar as duas práticas simultaneamente. E para essa sexta-feira, dia mais gelado do que hoje, atingindo inclusive Porto Alegre. Tem até uma possibilidade de neve aqui em algumas regiões lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E um meteorologista lá de Porto Alegre hoje dizia que existe até a possibilidade de neve em Porto Alegre, o que é raríssimo. Acontece lá uma vez a cada 20, 30 anos, mas pode acontecer, dependendo da conjugação de alguns fatores lá, que inclui aqui um clima mais úmido aqui, que pode trazer uma neve junto aqui, que seria raríssimo e até atração turística lá para os porto-alegrenses. Muito bem, vamos em frente com as nossas notícias. Olha, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou 9 emendas com o intuito de que elas façam parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será votada ainda neste mês, que é a LDO. Ela não prevê recursos, mas sim metas a serem cumpridas. Por votação simbólica, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou emendas que agora seguirão os trâmites para fazerem parte da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foram emendas de texto e emendas de metas, né? Então, portanto, as 9 emendas, elas são extremamente importantes e a principal delas é no sentido de que não haja contingenciamento. Haja visto que na LDO a gente não trata de valores, a gente trata de metas, né, e de rumos. Pesquisa importante, georreferenciamento para fazer a regularização fundiária, todo esse arranjo ele esteja sendo organizado do ponto de vista de fazer a parte política, mas também ter o orçamento financeiro. Foram aprovadas 9 emendas na Comissão de Agricultura, que agora seguem para análise da Comissão Mista de Orçamento e depois para a votação no plenário do Congresso Nacional. A ideia é que essas propostas sejam incorporadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que precisa ser votada pelos deputados e senadores antes do recesso parlamentar, que começa no próximo dia 18. Não contingenciamento do serviço de defesa agropecuária, inspeção sanitária, tudo aquilo que é feito de garantia para que o produtor que já produz com as suas práticas possa ter da parte governamental a garantia dessa defesa agropecuária que é tão importante para esses acordos para o comércio exterior. Por isso nós destinamos aqui, uma das emendas é para assistência técnica e extensão rural, competente, eficaz e especialmente ela que seja cada vez mais intensiva. Muito bem, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco aqui, vamos ver como é que fecharam os mercados físicos hoje aqui no Brasil, mercados físicos agrícolas. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. E hora de dar aquela conferida diária aqui nos nossos indicadores dos mercados físicos aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui como é que fechou hoje o mercado de soja. Olha, soja não houve registro de negócio hoje, portanto não houve alterações nas cotações. Porque, lembrando aqui que hoje foi feriado nos Estados Unidos, não funcionou a Bolsa de Chicago, nem a de Nova York, portanto o mercado aqui ficou sem referências, tem a referência só do câmbio, e aí houve, portanto, uma parada aqui, uma travada nos negócios, como dizem aqui os analistas, e não houve alterações nos preços, pelo menos, que pudessem ser registrados aqui. Então isso aí continuou os preços de ontem aqui, em Porto Paranaguá, R$ 81,00, e as demais praças aqui também sem alterações. Milho teve alguma coisa, a queda aqui de 1,2% na bolsa no Porto de Paranaguá para R$ 40,00, houve registro de negócio. Campinas não alterou, R$ 38,00. Cascavel aqui uma elevação de 1,6%, sem alterações aqui em Sorriso, Rondonópolis. Rio Verde alta de 1,7%, Dourados não mexeu. Uberlândia um ajuste forte aqui de 3,1% e calma lá em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, sem alterações, R$ 40,50. O que mais? Café teve uma alteração aqui de 1,1% aqui no sul de Minas, o Arábica,
1,1%, sem alterações aqui no Cerrado Mineiro, nem na Zona da Mata, nem do oeste de São Paulo. E o Conilon sim, até porque Londres hoje funcionou, não funcionou Nova York, mas Londres funcionou, não era feriado. Aí deu uma mexida no Conilon, lembrando aqui que a gente falou aqui que subiu café 1,3% hoje em Londres, e aqui tivemos um reflexo aqui, só não foi maior por causa do câmbio que não ajudou. 0,7% aqui para R$ 290 o Conilon tipo 7 em Vitória. E para terminar temos o boi gordo aqui com poucas alterações também. Cuiabá 144, 138, alteração só em Goiás, aqui sudoeste de Goiás, R$ 145, 1,4% acima do dia de ontem. E a gente fica por aqui com o consultor Terra Viva desta quinta-feira, que começa a ficar gelada aqui na cidade de São Paulo. E a nossa agrocidade homenageada de hoje é Unai, lá no noroeste de Minas Gerais, importante polo produtor de grãos. Uma boa noite a todos e até amanhã.